Vamos abrir a palavra do Senhor em Levítico, capítulo 3. Levítico, capítulo 3. Acompanhe com os olhos e o coração a leitura que eu farei. A palavra de Deus diz assim: Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto que estará sobre a lenha no fogo. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar em redor. Então do sacrifício pacífico trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra perante o Senhor, a trará. E porá a mão sobre a sua cabeça e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar em redor. Depois, trará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações. Em todas as vossas moradas, gordura nenhuma nem sangue jamais comereis. Vamos orar? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, a discerni-la em meio à explicação do texto. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Se você não ouviu os capítulos 1 e 2, não tem problema. Está gravado isso? Está gravado? Você pode ouvir depois. Mas nós lidamos já com um processo de consagração total no primeiro capítulo, em que Deus fala e todos devem saber como é que o processo de adoração é realizado. Além disso, Deus deixou bem claro qual seria a oferta, o sacrifício como aconteceria, o modo de oferecimento, e o lugar era o tabernáculo. Depois vimos que também havia a morte substitutiva de um animal doméstico, ou seja, havia custo envolvido. E o melhor a ser apresentado era totalmente consumido. Depois vimos que os grãos, eles têm uma relação direta com a providência de Deus, é a relação do trabalho e providência. Então, o melhor do seu trabalho deve servir para sustentar aqueles que cuidam de vocês. E ao fazer isso, você testifica do único grão com o qual importa ser alimentado, que é Jesus Cristo. Então, a oferta de gratidão, ela reordena o nosso amor e testifica acerca do único grão que sacia a nossa fome. Aqui nós temos uma outra oferta, uma oferta pacífica. É uma oferta a Deus que, eu digo, molda os nossos apetites.
Como já dissemos uma outra vez, eu repito agora, nós somos pessoas movidas por apetites e amores. Deus nos fez assim, movidos por apetite e amor. Mas Ele também nos deu instrução, falando assim: olha, este fruto sim, aquele fruto não. Deus criou rotinas para que o nosso apetite seja pela coisa certa e pela razão certa, e ouvir a sua voz seria o que daria direção ao nosso apetite. Então, apetites desordenados, eu nem preciso refletir muito, eu já tenho uma ideia de que eu estou ouvindo mais a mim mesmo do que a Deus. Ou mesmo que eu diga: não, você está ouvindo outros. Não, mesmo que você esteja ouvindo outros, é você que fecha a questão e aceita a questão. Então, apetites desordenados é quando você está ouvindo mais a você mesmo do que a Deus. Então, o nosso alvo como ser humano é: seja lá o que eu comer, seja lá o que eu beber, ou qualquer outra coisa que eu faça, que seja para a glória de Deus. Uma frase copiada da própria Escritura. É isso que vai ser dito lá no Novo Testamento. Então, mas o que é comer para a glória de Deus? Porque a glória de Deus são tantas qualidades invisíveis dele, tornadas visíveis: a sua grandeza, o seu esplendor, a sua majestade. Nós nunca vimos Deus, mas nós nós cantamos um pedaço do Salmo 19, nós contemplamos a criação, nós contemplamos a sua lei. Isso nos dá uma ideia muito boa da grandeza de Deus. Porque se Ele cria esse universo vasto, e Ele fez isso só com o poder da sua fala, então a grandeza e a majestade dele são impressionantes. Então, beber ou comer para a glória de Deus implica em conhecer sempre mais e mais a este Deus. Tem um escritor chamado Tozer que ele escreveu o seguinte: o fato mais importante sobre qualquer pessoa não é o que ela possa dizer ou fazer, mas o que ela entende lá no coração: quem é Deus. Porque se você vai entendendo cada vez mais quem é Deus segundo a Escritura, as coisas vão se ajustando. E o ponto dessa nossa oferta do capítulo 3 é: o que você faz quando está tudo bem? Você está feliz, está tudo bem. Em geral, o que a gente faz? Vai comer, não é? A gente vai para um restaurante, a gente compra alguma coisa especial, chama um iFood especial, sei lá, qualquer coisa. Quando as coisas estão bem, a gente quer fazer isso: um churrasco, ir a um restaurante, comer uma comida muito boa, ou sei lá, você compra 50 brigadeiros e fala: é hoje, menos o Oloir. Oloir, não se empolga com esse negócio do brigadeiro, não, eu nem sabia o que eu estava falando. Mas a gente acaba comendo alguma coisa, fazendo uma refeição juntos. Quando tudo está bem, pode ser por aniversário, uma formatura, um projeto bem sucedido, um bom mês, não importa. Em geral, nós terminamos ao redor de uma mesa. Que oferta que você faz a Deus nesses casos? Em geral, a gente agradece a Ele em oração. Mas me deixa perguntar: mas o que mais você faz, além de agradecer a Deus por aquela mesa? Que oferta associada à alimentação você faria? É o que nós temos nesse capítulo 3, instruções sobre quando tudo está bem e que tipo de oferta foi feita com o alimento. Lembra? O povo estava às portas para entrar na terra que Deus daria, e estava sendo educado a adorar. Aprender a adorar é a tarefa mais importante que você tem para aprender, para estar envolvido. Não tem assunto mais importante do que aprender a adorar. Então, nós sabemos disso com tanta tranquilidade, que mesmo uma criança dessa que está ali, se mexendo ali agora, e fica tranquilo, está tudo bem, está tudo em casa. Uma criança desse tamaninho, nós já sabemos que ela tem amores desordenados no coração. Às vezes por fome, um leitinho,
ou qualquer outra coisa, desconforto, ela vai manifestar isso. E é natural que ela manifeste isso, ela ainda não sabe falar, acho que piora quando fala, não é? Às vezes fala assim, gente, podia estar só chorando, né? Mas agora ela entende, agora ela está dizendo, e foi tão ofensivo, era melhor estar só chorando antes. Então, eu deixei ela chorando aí, viu? Não tem problema não. Até agora está tudo tranquilo. A criança já nasce com amores desordenados. Por isso que aprende-se tão rápido a gostar de alimentos inadequados. Quer dizer, eu vou chamar de inadequados aqui, mas eu sei que muitos amam alimentos inadequados. Mas, geralmente, quando você tem o primeiro filho, você tem a ilusão de que agora você vai fazer... Não, eu já sei, açúcar faz mal, então evitaremos açúcar. E vai ser uma campanha maluca, porque toda a sua família luta contra. O mundo inteiro conspira contra você. É só você que agora vai tentar isso. Mas um dia, secretamente, uma avó vai dar um copo de Coca-Cola. E a criança vai abrir um olho assim e falar assim: estavam escondendo isso o tempo inteiro. As maravilhas do mundo. Então, quando se descobre o açúcar, tarde demais, já era. Uma linguadinha e o mundo todo se transforma. E você nunca mais dá conta de regular isso. Exceto se for como uma pessoa que eu conheci, eu não vou falar do pai e da mãe, que eles são conhecidos, mas a filha, nós conhecemos a filha, ela amava passar lá em casa, porque lá ela podia comer normal. Eu ficava com a sensação de estou traindo meu amigo, entendeu? Mas eu sabia como a vida era complicada, porque era assim, era um negócio bem militar mesmo, o tempo inteiro, que é o único jeito. Se você quer evitar mesmo, você vai ter que ser militar o tempo inteiro, intransigente, e as coisas acabam escorrendo no meio dos dedos. Ou seja, aperta a massinha e você vai ver ela escorrendo no meio dos dedos, passando. Então não adianta muito. Eu costumo dizer o seguinte: gente, é uma terra quebrada, não é? Tem nada perfeito aqui, tem nada exatamente orgânico que você possa confiar. Então seja feliz, agradeça a Deus, coma seu bacon feliz, seu açúcar refinado e morra, né? Morra feliz. Alguns até resistem bastante com uma vida de açúcar refinado e tudo, 90 e tantos anos, 100 anos. A gente não sabe. Mas não diga que eu incentivei vocês a isso, tá? Só estou dizendo que a gente aprende rápido a gostar de alimentos inadequados. E quando a gente pensa na criança, que eu falei da criança, a birra da criança, ela está facilmente associada ao alimento. Mas não só isso. A birra de uma criança não é só que ela está com fome. Ela já está exercitando uma outra coisa, que é o exercício de controle, de poder, de manipulação. Gente, é tão terrível olhar para um bebê assim, não é? Sua manipuladora. Está exercendo poder aqui em casa, você acha que manda aqui? Então, e é verdade, ela vai tentar fazer isso. Agora, como você sabe de todas essas coisas, como um privilégio, você sabe que deve ensinar a criança desde cedo a saber que os seus apetites podem levá-la para longe de Deus. Então nós fazemos bem ao ensinar as crianças que nós comemos diante de Deus, e que receber os alimentos que Ele criou com ações de graça é um sacrifício adequado. Mas você pode acrescentar a reflexão dessa oferta de Levítico 3. Quando tudo está indo bem, é bom ser lembrado que a existência de uma morte é o que tem feito com que tudo fique bem. É muito fácil esquecer o que Jesus fez por você e por mim. É mais fácil ainda esquecer esse ritual de ofertar quando tudo está indo bem. Esquecer do porquê Jesus morreu por você e por mim. Algumas traduções chamam essa oferta de paz, por causa da raiz da palavra, que é uma palavra tão conhecida nossa, de shalom, de paz. E é um termo teológico dos mais importantes no Antigo Testamento, porque é um termo que expressa
essa completude, essa inteireza, uma ideia de que os relacionamentos não estão enfraquecidos ou abalados, tudo está em perfeito equilíbrio e harmonia, interna e externamente. Ou seja, tudo que a gente não conhece, porque nós não temos nada em nós mesmos equilibrado e nem do lado de fora da gente. Então nós sempre lutamos para entender esse conceito que Deus fala, acreditando que existe uma paz que Ele oferece, que é esse equilíbrio interno e externo. E Ele vai plantando e implantando isso na gente. Isso é um aspecto muito interessante, porque muitas pessoas acreditam que os sacrifícios devem ser oferecidos, ou fazer algum sacrifício, para obter alguma coisa. É muito comum isso. Quando se tem falta de algo, ou você atravessa uma dificuldade, você até pensa que se você fizer um sacrifício, você poderá obter alguma coisa. Pois aqui esse sacrifício de Levítico ele é bem diferente. Ele é um sacrifício quando está tudo bem, está tudo tranquilo. Sacrifício. Ao dedicar essa oferta de comunhão a partir de um sacrifício, o ofertante está reconhecendo que a manutenção da paz possui um preço. A manutenção da paz possui um preço, e nesse caso não menor do que a morte. E Deus somente, só Ele, consegue manter os vínculos perfeitos, fazendo prosperar a comunhão. Essa oferta traz uma informação importante. A gordura e o sangue não deveriam ser comidos nunca. Acabei com a vida de muita gente agora, não é? Falei, e agora, o que ele vai falar disso? Vamos com calma. Vamos com calma, porque a Bíblia também é muito específica sobre os tipos de gordura, ou o sangue especificamente. Mas o exercício da fé do ofertante estava associado aos seus apetites. Muitos apreciam um bom churrasco e, em geral, a boa carne é com gordura. Uma boa carne terá gordura. Ou então, gente, um frango preparado no sangue. Negócio assim, que alguns chamam de muito bom. Eu diria que é bom pra caramba. Ou chouriço. Tem quem goste. Chouriço. E por que essas coisas são tão gostosas? Porque despertam apetite. Chega em casa com fome e passa pela rua e sente aquele churrasquinho de rua, que tem aquela gordurinha no meio para dar aquele toque quinor, entendeu? Você vai sentindo aquele... Se bobear, você já fala assim, embrulha 7 que eu vou levar. Fome faz você errar até no cálculo. É difícil encontrar uma razão clara na Bíblia sobre a proibição da gordura, mas a gente pode ser ajudado. O profeta Isaías, no capítulo 1, verso 11, ele pergunta assim: para que me oferecem tantos sacrifícios? Para mim, diz o Senhor, chega de holocausto de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Então, quando Deus ordenou acerca da gordura e do sangue, e quando Ele desejou e instruiu o seu povo para que tudo fosse queimado, não era por causa dele, era o adorador que deveria saber separar o melhor para Deus, honrando de modo especial no seu coração. Qualquer adorador contemporâneo, qualquer um de vocês sabe muito bem o quanto que um apetite pode afastar você de Deus. Então, a parte do alimento que poderia despertar a maior cobiça, a gordura, deveria ser totalmente queimada como oferta a Deus. Nessa hora eu estou vendo até o pessoal da dieta dando um sorrisinho, né? Aí, pastor, prega, fala, Senhor. Vamos com calma, porque pessoal da dieta, presta atenção. Quando você não quer consumir gordura, é só para você ficar bem? É só para você comer de um modo mais saudável?
é para o seu bem-estar, para não fazer mal ao seu organismo e você viver melhor? É só isso. Avalie bem. Só vale o evitar gordura se for para uma apreciação maior das coisas de Deus e envolver-se mais com aquilo que Deus quer em seu reino. É como a confusão de fazer jejum e fazer dieta. Tem gente que faz dieta. Mas eu vou ficar um tempo sem comer, vai ser bom, vou emagrecer. E de quebra eu já estou, fazendo um negócio que Deus gosta, Assim, você não está misturando coisas aí, não? Porque se você decidir jejuar por um dia, significa que você vai ler mais a Escritura ou trabalhar mais para Deus em alguma coisa qualquer. Não é uma coisa passiva, em que você fica só largadinho sem comer coisa alguma. Não. Fazer dieta é diferente de trazer uma oferta, de fazer uma oferta. Porque poderia ser que o maior prazer da pessoa fosse brócolis. Eu não conheço ninguém que é o maior prazer, mas pode existir. Que o maior prazer estaria no brócolis. Então, a oferta de comunhão dessa pessoa, lá nessa época de Levítico 3, seria oferecer parte do brócolis. Quanto a não comer sangue, ele era proibido porque ele era um elemento essencial no processo de aproximação para com Deus. No sistema sacrificial dado por Deus, o sangue deveria ser consagrado a ele para fazer expiação do adorador. Em Gênesis 9, verso 4, já havia uma antecipação de comer a carne com sangue. Uma antecipação que se transformou agora em código escrito no sistema sacrificial que Deus bolou, quando agora Deus prepara o povo para entrar na terra de Canaã. Então, além do sangue fazer parte dos rituais do sacrifício, devido somente a Deus, o sangue simbolizava a vida. Então, a parte importante, é claro, não é o sangue em si, mas a vida que é mantida pelo sangue. E esse binômio, então, vida-sangue, torna-se algo que não pode ser mais dissociado. Por isso que quando o sangue é derramado, o adorador vê concretamente que uma vida é derramada. Aprender sobre a importância da vida nessa lei em Levítico é vital. Mas a questão é, nós, adoradores contemporâneos, nós estamos afastados desse sistema sacrificial por milênios. Também estamos afastados milenarmente do primeiro século da era cristã, um tempo em que judeus e cristãos teriam muita dificuldade de viver juntos por causa do ensino mosaico sobre o sangue, o que não interessaria um não-judeu. Alguém do primeiro século já estava afastado há muito tempo desse sistema sacrificial. Estou falando do não-judeu. Ou seja, não é nada próximo para ele, não é nem uma lembrança de que o avô, o bisavô fazia isso aqui. Ninguém fazia. E esse assunto foi abordado no livro de Atos dos Apóstolos e transformou-se em um tópico em uma das primeiras resoluções de concílios da igreja. E é preciso lembrar que na época do Novo Testamento era um período muito difícil de fazer avaliações ou compor doutrinas, porque era uma fase de transição. A nova aliança, Jesus, havia se manifestado, estava presente, e ainda assim a nova aliança estava prestes a se estabelecer em definitivo. Enquanto isso, o sistema sacrificial mosaico estava em declínio, em desuso. É por isso que a gente lê em Hebreus capítulo 8, que aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ou seja, a fase de transição estava acontecendo. Mesmo quando Jesus manda alguém, oferece o sacrifício segundo a lei mosaica, quando ele sabia que ele era o sacrifício específico que seria oferecido, ainda assim na fase de transição, ele disse para as pessoas cumprirem o sistema mosaico. Se alguém hoje ainda tiver algum problema com sangue,
eu diria que a gente respeitasse como cristão. Entretanto, deveria ficar claro que essa seria uma dificuldade que seria só de foro íntimo e não uma tentativa, a menor que fosse, de cumprir a lei. Você pode chegar e falar assim: pastor Milton, eu não como nada com sangue. Você ainda pode tentar explicar, falar assim: cara, essa carne que a gente compra no açougue, aquilo não é sangue. Vai procurar, vai se informar, aquilo não é sangue especificamente. Não, mas nem esse vermelhinho aí para mim dá. Mas por que você não come? Porque a palavra de Deus diz para não fazer, então eu estou obedecendo. Aí você fala assim: não. Você está fazendo isso para cumprir a lei? Então é melhor você cumprir tudo da lei. Porque se você quer cumprir um pedaço perfeitamente, é melhor você cumpri-la inteira. Porque se você quer viver pela lei, então esquece o sacrifício de Cristo e viva pela lei. Aí vai ser um pouco difícil, porque nem o detalhe de não comer é um cumprimento perfeito. Não é. Aliás, nós já sabemos disso, nós estamos livres de cumprir a lei com a ideia de me justificar diante de Deus. Porque mesmo que você ache que está cumprindo um detalhe da lei, mas você descumpre qualquer outro detalhe da lei, você é descumpridor de tudo e culpado diante de Deus. A lei, ela não tem mais esse papel para nós. Porque o papel da lei era conduzir as pessoas até Cristo. O fim da lei é Cristo em termos de finalidade. O fim da lei é nos conduzir a Cristo. Porque a lei é aquilo que nos traz desespero. Fala assim: rapaz, eu preciso cumprir isso e eu vejo que eu não consigo. Eu faço algumas coisas, mas eu sei que é pouco ou não exatamente adequado. Eu preciso de algo mais do que isso. E aí que chega a nova aliança, chega Jesus Cristo, o cumpridor da lei. Qualquer tentativa de se satisfazer com algum aspecto da lei mosaica, com o intuito de ser redimido, significa desprezar a morte sacrificial de Jesus em seu lugar. Mas insisto, se você falar assim: não, é coisa minha mesmo, é da minha cabeça, eu não me sinto bem comendo sangue. Ok, senta, respeita quem come respeita quem não come, e vai dar tudo certo. A resolução lá em Atos capítulo 15 juntou coisas diferentes também nessa resolução, incluiu imoralidade sexual com outros aspectos que também não eram mais obrigatórios aos gentios, e faz um destaque importante: destaca a lei do amor no vínculo da perfeição. Ou seja, o que se tem em vista com aquela resolução de Atos tem menos a ver com o sangue e mais a ver com a capacidade de você se abster de alguma coisa com a finalidade de alcançar aqueles que estão tendo o seu ritual milenar posto a um fim. Então não seria razoável um não-judeu falar assim: rapaz, eu não sigo esse negócio aí não, nós vamos fazer um churrasco aqui do lado da sinagoga, que eles vão ter que sentir o cheiro. Nós não participamos disso aí não. Aí você chega e fala assim: gente, nós não queremos apresentar o evangelho para eles, então para que essa provocação? Nós não queremos anunciar o evangelho, então para que essa provocação? Não façam isso. Então o ritual dos gentios também é colocado a um fim, porque a imoralidade sexual para eles era uma coisa comum, era uma liberdade desgovernada, ou melhor, uma liberdade governada pela luxúria, que era de fato uma escravidão. Ao abster-se de algo que você goste muito, o que você espera realizar no reino de Deus? A quem você espera alcançar com a verdade do evangelho? De que Cristo é o verdadeiro pão que desceu do céu e que alimenta a todos e sacia a sua fome e orienta o seu apetite, que conduz à vida. Deus sabe o quanto que um apetite pode afastar você de Deus. E Ele espera que essa oferta se torne um hábito. Sabe aquilo que a gente conversou de hábito, uma segunda natureza? Aquilo que você faz até mesmo sem pensar. Mas no caso de uma oferta, é bom sempre pensar.
você naturalmente come diante de Deus. E você pode fazer a oferta com qualquer alimento, mas especialmente aquele que você gosta mais. Porque isso faz com que Deus nos treine a reabituar os nossos amores, recalibrando o nosso desejo e vontade, para que a gente ame mais a Deus do que o alimento diante de mim. Quem é guiado pelo apetite possui um desejo desordenado. Passa a acreditar que precisa satisfazer a sua necessidade. Ele passa a chamar de necessidade porque é uma confusão, é um desejo desordenado. Quando isso acontece, essa pessoa ficou destreinada dessa oferta pacífica de comunhão e passou a ouvir só o seu apetite. E quando isso acontece, a coisa fica bem complicada, porque a pessoa passa a exigir que outros satisfaçam o seu apetite, julgando tudo e a todos por impedirem o você não satisfazer a sua vontade. É nessa hora que a pessoa se senta na cadeira de Deus e começa a punir os outros, porque agora você tem um ídolo insatisfeito, alguém atrapalhou você na fruição do seu apetite. Então você senta na cadeira de Deus e começa a punir as pessoas que estão perto de você. Esse é um processo bastante comum, mas ele pode ser revertido quando o seu apetite é reordenado e reorientado para Jesus. Como o próprio Jesus ensinou através de João, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, e quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram lá no deserto, o maná, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. É isso que nós fazemos na liturgia, relembrando disso o tempo inteiro. Quando nós repassamos adoração, confissão, gratidão, fazendo esse ritual, Deus usa tudo isso para redirecionar o nosso amor, o nosso apetite. E essa oferta de comunhão, oferta de paz, você pode fazer em qualquer lugar, na sua casa, no restaurante, porque ela vai te auxiliar a separar o melhor. Você pode até dizer: Deus, eu amo muito tudo isso, que é um slogan concorrente. Se estiver a falar, eu amo muito Jesus, aí o slogan concorrente fala assim: eu amo muito tudo isso, especialmente a batata. Mas você pode chegar e falar assim: mas Deus, essa parte não vou comer tudo não. Eu comprei um pacotinho dessa batata que eu amo muito, e isso aqui até me dá uma descontrolada, eu reconheço. E quer saber o que eu vou fazer? Eu vou dividir. Oh, meu Pai, o pacote já não é grande, né? Então, eu vou fazer melhor que isso. Se isso está me afetando tanto, eu vou fazer como oferta de paz. Eu vou comer 6 palitinhos e vou oferecer para os outros o restante. Gente, 6 não preenche uma cárie. Mas você sabe com quem está lidando, que é com alguma coisa que pode te desviar de Deus. A pergunta importante nessa oferta não é se você entendeu e sabe falar sobre ela. A pergunta importante é você lê-la e você se perguntar: o que você quer? C.S. Lewis registrou isso de um modo muito interessante nas Crônicas de Nárnia, quando ele colocou o personagem Edmundo. A bruxa branca pergunta a Edmundo: Edmundo, o que você quer?
Qual é a resposta dele? Manjar turco. Ele estava disposto a trair seus irmãos e até mesmo vê-los mortos por causa do seu apetite. Quando ele é resgatado, ele percebe que a resposta certa para a pergunta, o que você quer, deveria ser, eu quero Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu e que me dá vida. Eu quero aquele que morreu pelos meus apetites desordenados, aquele a quem nós traímos por causa do nosso desejo por alguma coisa, quando nós somente poderíamos ser alimentados por ele. Somente Jesus Cristo, depois de um jejum de 40 dias, e o diabo chegando falando assim, vai, você é o filho do homem, transforma essas pedras em pães, está com fome. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Até esse dia, esse é o nosso treinamento, porque esse é o nosso alvo. É um alvo para nós. Para Jesus, ele executou em nosso favor, para que os nossos apetites pudessem ser vencidos. Eu vou treinando isso o tempo todo, falando assim, isso aqui parece que vai me dar um prazer inimaginado, mas quer saber, Deus, eu não quero confundir isso. Eu quero ter tal clareza para poder responder para mim mesmo. Falar, Senhor, eu quero poder responder como Jesus Cristo respondeu. Eu quero muito isso, mas não é por isso que eu vivo. É somente pelo que o Senhor fala. Eu vivo somente pelo teu Filho, que é a voz do Senhor encarnada. Me ajuda, Deus, na minha fraqueza, quando essas coisas parecem tirar a nossa paz. Parece tão pouco, parece tão pequeno, mas parece tão bem temperado, tão bem feito. E uma coisa dessa é capaz de me desviar e o meu coração ir para um outro canto. Porque quando você encontra satisfação em alguma outra coisa que não seja em Jesus Cristo, vai ser que nem no caso do cachorro que vomitou. O seu estado final vai ser pior do que do começo, porque você fez uso de alguma coisa para te dar descanso que não te dava. Você fez uso de alguma coisa que te alimentaria que não te alimentou. O seu estado segundo será pior que o primeiro. E é assim que a gente vive como crente às vezes, dando uma mancada aqui, outra acolá. Mas eu quero incentivar a você a fazer sempre esse retorno. Confessa o pecado e volta. Não tem maior mistério do que esse. É só isso. Confessa o seu pecado e volta. Falar, Senhor, me perdoa. Eu realmente achei que aquela banana amassada no micro-ondas, às vezes é uma coisa besta dessa, né? Que você me empantou. Foi só um cacho, Senhor. Foram 12. Não tinha mais no cacho, porque se tivesse eu teria comido. E, em geral, às vezes você sente só o prazer daquilo. Às vezes você se sente empanzinado, pesado, cai mal. Num caso ou no outro, você não foi alimentado. Você só transferiu, em lugar de falar com o seu Deus e reconhecer que somente a palavra dele acalma você, você resolveu tomar nas próprias mãos e fazer você mesmo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele foi quem morreu para corrigir os nossos apetites desordenados. E ele sabe que nós o traímos por causa dos nossos apetites desordenados. Mas ele nos alcançou, ele nos perdoou, e ele está disposto a ouvir a voz de vocês, a nossa voz, e lidar com o problema de cada um, e ordenar o apetite de cada um de nós.
Deus seja louvado por isso. Amém.